E aí, galera, eu tô muito animado porque eu tô aqui no cinema agora e eu vou assistir o filme I Wanna Dance With Somebody, que é a história da Whitney Houston, um filme biográfico dela, que eu tava bem animado pra assistir. Se você acompanhou os vídeos do Farofa Conceito, aí a gente cobriu muitas coisas da história da Whitney, então tava animado pra esse filme, mas ao mesmo tempo um pouco em dúvida sobre como ele ia ser. Por quê? Ele tem participação da produção da Pat Houston, que é cunhada da Whitney, e do Clive Davis, que é um grande produtor de Los Angeles, que descobriu a Whitney, então ele é bem importante. Então as expectativas eram boas por causa disso, porque provavelmente eles vão contar a história dela direito, mas também um pouquinho ruim, porque o roteiro é do Anthony McCartney, que é o cara que fez o roteiro de Bohemian Rhapsody, que não foi um roteiro muito elogiado, que foi muito criticado por alguns pontos da história do Queen, mas é um filme que foi super premiado. E aí fica a dúvida, né? Será que eles vão realmente tratar sobre os problemas da Whitney com drogas, as questões que ela tinha com o Bobby Brown, o relacionamento que ela teve com a grande amiga de infância dela, que foi produtora e trabalhou com ela durante muito tempo? Não sabemos. E também tem uma questão aí, que é o abuso sexual que ela e o irmão sofreram da prima, que é uma questão de família bem delicada, e eu não sei se eles vão tratar nesse filme. Então eu vou assistir e eu conto pra vocês o que eu achei. Eu acabei de sair do filme e tenho muitas e muitas opiniões, muitas coisas, mas eu acho que eu vou falar em casa porque eu tô com um pouquinho de vergonha, que tem um casal se pegando aqui do lado, então eu vou falar em casa. Agora sim eu posso gravar, porque eu tô em casa e não tem mais adolescentes do meu lado se beijando. Mas é o seguinte, eu vou falar agora dela que tá sumida assim, né? E eu posso falar essa piada porque é só pra quem ouviu o Farofa Conceito das primeiras temporadas, tá bom? Então se você pegou essa piada interna, tá tudo certo. Mas é o seguinte, minhas impressões sobre o filme. Eu tinha falado antes de entrar no cinema que eu tava preocupado um pouquinho com o storytelling que esse filme ia ter, já que ele foi ele foi escrito pelo mesmo roteirista de Bohemian Rhapsody. Eu achei que, cara, inevitavelmente você escrever o filme sobre uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo tem um grande carinho e você tem poucos minutos para retratar toda a vida dela, é um grande desafio e é um trabalho muito ingrato. E eu achei que ele não deixou a desejar, como por exemplo ele fez no filme do Queen, que tiveram várias questões ali de furos no roteiro. Teve uma coisa que me incomodou, que é sobre o recorde de números 1 da Whitney Houston, que ele deu a entender ali que o primeiro álbum não foi tão relevante, que as coisas começaram a ficar mais importantes com I Wanna Dance With Somebody. Só que o primeiro álbum da Whitney já aconteceu, ela já teve 3 números 1, que garantiram que ela tivesse esse recorde aí de 7 números 1 seguidos depois, com o segundo álbum dela, que tem I Wanna Dance With Somebody. Eu senti ali que teve alguma coisinha errada no roteiro, não errada, mas assim, me incomodou um pouquinho ali, que não foi retratado de uma forma que eu achei que deveria ser. Mas assim, nada demais. Agora, sobre as outras questões, eu fiquei assim, não esperava mesmo que eles fossem retratar sobre o abuso sexual que supostamente a Whitney sofreu junto com o irmão dela pela prima, que é a Didi Warwick, se eu não me engano, mas tudo bem. Eu achei que eles retrataram de uma forma muito interessante, assim, logo de cara, como a Whitney foi criada para ser essa grande estrela. Então a mãe dela esperava isso dela, o pai dela esperava isso, a perfeição, que ela fosse essa mulher perfeita, essa artista que ia ser a maior de todas. Isso gerou um trauma nela, uma coisa que era muito difícil. Ela não conseguia ser ela mesma. Isso refletiu sobre toda a trajetória da Whitney Houston. Então eu fiquei feliz que eles retrataram isso de uma forma assim, muito sincera e muito honesta nesse filme, e não imaginava que eles fossem trazer questões como, por exemplo, a questão do racismo que a Whitney sofria por dizerem que ela era branca demais, que ela tentava se portar como uma mulher branca para agradar brancos, a música dela era feita para isso. E de fato isso aconteceu, né? Os pais dela queriam que ela tivesse um alcance muito maior e ela conseguiu fazer isso, só que ela sofreu uma rejeição por parte das pessoas que eram iguais a ela, né? Que queriam que ela tivesse uma representatividade muito maior. E eu não imaginava que eles fossem retratar isso de uma forma tão delicada e como isso impactou ela, como ela ficou chateada com tudo isso. Então eu fiquei satisfeito com isso. Eu gostei que eles trataram ela de uma forma extremamente humana. Ela era uma mulher que era
desbocada, que ela era mal educada no sentido de que ela queria fazer o que ela queria, ela destratava as pessoas quando ela achava que as pessoas mereciam ser destratadas, ela era uma diva mesmo, assim, nesse sentido, ela não era aquela pessoa perfeita que muitas vezes as pessoas queriam que ela fosse. Então eles retrataram isso e eu fiquei feliz nesse sentido. E eles mostraram que as drogas não eram um problema em si, tipo a droga pela droga. A droga veio por todo um contexto de Whitney Houston que não necessariamente veio por causa do Bobby Brown. Eles não focaram o problema nele. Eles focaram muito mais desde a infância dela, como ela tinha várias questões da vida dela que eram muito difíceis. E a depressão estava ali desde muito cedo. E, obviamente, o relacionamento com a Robin, que eu fiquei até surpreso, que foi super bem retratado, assim. Então, eu fiquei surpreso mesmo e eu fiquei emocionado, assim. Eu não vou mentir, em diversos momentos do filme eu me vi, assim, quase chorando, porque a Whitney, como eu falei, assim, ela é uma mulher que sofreu muito durante toda a vida dela. E dava pra ver que ela tinha uma grande dificuldade em conseguir ser ela mesma. Talvez ela não fosse essa mulher que quisesse usar todos esses vestidos. Talvez ela quisesse ser de fato uma mulher bissexual. Talvez ela não quisesse estar presa em um relacionamento monogâmico da forma como ela queria. Só que na cabeça dela ela precisava pra ela ser a princesa. Ela tinha que ser a princesa. Era o que a mãe dela queria, era o que o pai dela queria. Então isso me deixou assim emotivo por diversos momentos. E no final ela só queria ser mãe. Então, cara... enfim, é isso. Sobre performance, Naomi Aki, achei que, assim, entregou tudo na atuação. Essa mulher, assim, de fato, ela olhou todos os jeitos e trejeitos da Whitney e ficou muito bom. Também não esperava que ela cantasse, tá? Todas as músicas ali são um playback, então, não é playback, é lip sync, então, tudo bem, faz parte. É uma missão super difícil você cantar na voz da Whitney Houston, então assim, o que é isso, né? Pra que a gente vai cobrar isso dessa atriz? E eu achei que ficou muito bom, assim, figurino, representação, assim, e alguns pontos não foram trazidos. Acho que como eu assisti muitos documentários da Whitney Houston, acho que eu assisti já os 3 principais que foram feitos sobre ela, eu assisti. Eu achei que tá tudo muito ali nessa história, tá muito bem amarrada. Só que tem momentos que eu fiquei pensando se iam ter ou não e eu achei melhor que eles não colocaram. Então, por exemplo, como aquela entrevista icônica que a Whitney deu, que ela fala crack is whack, né? Que ela foi muito questionada sobre a magreza dela, sobre ela tá mal, sobre o relacionamento dela com o crack, e ela respondeu de uma forma icônica, mas assim, triste também, que crack is whack, e aí virou uma coisa que repercutiu super na mídia. Eles não colocaram isso, eles não colocaram a performance dela numa premiação em que ela estava extremamente magra, e aí que começaram a apontar sobre a doença dela. Eles não colocaram algumas coisas que a Whitney acabou se indispondo aí com a mídia, que eu acho que também não era o foco. Por algum momento eu me questionei se eles iriam colocar ou não, mas eles não colocaram e realmente não valia a pena, porque a história não ia acrescentar ali, entendeu? E falaram sobre o pai dela também, não tava esperando, então... o saldo é muito positivo, assim. Tem um amigo que me falou e falou muito bem. É um grande de um filme de sessão da tarde, assim, porque é uma história que todo mundo quer assistir, é bom, é divertido, não é divertido. Tem momentos divertidos, porque a Whitney era uma pessoa engraçada, mas ele é reconfortante, assim. E por isso, não tem como ser diferente. Eu acho que não tinha como ser diferente. E comparando com as outras biografias que a gente viu recentemente, principalmente a do Queen, que foi super aclamada pela crítica, eu acho que é infinitamente superior. Então, eu acho que é isso, assim, o saldo é positivo, recomendo que vocês vão assistir. Se você é fã da Whitney, eu acho que você vai gostar bastante, como eu gostei. E eu acho que eles retratam ela de uma forma muito humana. Então, em resumo, é isso. É um filme que consegue retratar ela de uma forma muito querida, muito humana, e você consegue ver além do que era essa grande voz e essa grande artista. Então, vale muito a pena. Se você guarda um grande carinho pela Whitney Houston, eu acho que você vai gostar desse filme. Então, um beijo e até.